Estamos no ar com o FMT Ponto Ciência. No quadro Conversa com o Pesquisador de hoje, vamos conhecer a professora doutora Daniela Freire, do Instituto de Educação da UFMT. Ela coordena o grupo de pesquisa em Psicologia da Infância, que tem como objetivo criar reflexões sobre a condição social da criança na sociedade. O grande desafio dos pesquisadores deste grupo é abrir possibilidades para pesquisas com crianças e não sobre crianças. Agora saiba mais sobre a pesquisa coordenada pela professora Daniela Freire. O grupo ele desenvolve atividades de extensão em articulação com o curso de Psicologia e Pedagogia, e a partir dessas atividades de extensão a gente localiza grandes temas e grandes debates que inspiram as nossas pesquisas, né? Do ponto de vista teórico, nós desenvolvemos diálogos tanto com a abordagem histórico-cultural da psicologia, né, as grandes contribuições de Lev Vygotsky, e a articulação dessa referência com os estudos em representações sociais, né? Toda essa base de discussão a gente dedica ao estudo da infância, né? Como os processos de significação que estão intimamente ligados à construção subjetiva dos seres humanos pode estar a serviço da compreensão sobre a subjetividade das crianças na atualidade. E para desenvolver esse tipo de diálogo, né, de reflexão, nós elegemos espaços sociais, né, que são marcadores sociais importantes na vida de crianças. Um deles é o contexto da educação infantil, sobretudo creches. E lá nos interessa também, ultimamente, discutir a condição subjetiva dos bebês que são submetidos cotidianamente à vida dentro dos berçários, né? E como é que o movimento, o corpo desse bebê é educado na relação com o espaço, na relação com o tempo. Um outro espaço também que nós selecionamos para o estudo é a ala pediátrica do Hospital Júlio Miller, né? Nos interessa muito a construção da subjetividade da criança em processos de adoecimento, né? E especificamente no Júlio Miller com doenças crônicas, e o que é esse adoecer na relação de uma rotina hospitalar, né? Como é que é a construção dessa subjetividade e do próprio desenvolvimento da criança enquanto ela está hospitalizada. Uma terceira perna dos nossos esforços investigativos está a ideia da cidade como uma grande sala de aula. Então, nos interessa, neste movimento, entender como a criança pensa a cidade e em que medida a cidade ensina, né, instrui, informa e forma a criança. Criar um ambiente de reflexão sobre a condição social, o estatuto social da criança na nossa sociedade, né? E isso a gente pode pensar no interior das escolas e das instituições como um todo, e mesmo fora delas, né? Existe toda uma necessidade, e aí eu estou falando da contribuição da sociologia da infância, de todos nós repensarmos o estatuto social da criança, né? E no campo da pesquisa, abrir as possibilidades para pesquisas com crianças e não sobre crianças. Qual a diferença disso? Pesquisas sobre crianças são aquelas pesquisas cujos sujeitos que são ouvidos são os adultos, então eles falam o que eles pensam sobre a criança, né? Então, o conhecimento é dado ao adulto. O que se tem hoje na pesquisa são esforços para se desenvolver pesquisas com crianças, isso é, os sujeitos da interlocução do pesquisador são as próprias crianças nas diferentes pertenças sociais que as crianças assumem, né?
e nas diferentes linguagens que são peculiares à infância. Esse tipo de empreitada, ela exige que o pesquisador desenvolva técnicas de pesquisas novas, né? Ou pelo menos não apenas se restringir a técnicas discursivas, até porque a linguagem da criança ela vai para além do discurso, né? Ela é uma linguagem corporal, é uma linguagem do olhar, é uma linguagem do desenho, é uma linguagem do gesto, das mímicas, né? Do balbucio. O eixo de estudos sobre a infância no espaço do berçário, o nosso desafio é estudar bebês. E como é que a gente faz para estudar bebês, né? A gente lança a mão da videografia, é a análise minuciosa, microgenética do comportamento dos bebês, identificando episódios de imitação, episódios de brincadeira paralela, ou mesmo, para nossa surpresa, de brincadeira com um certo nível de complementariedade, para aqueles que acreditam que bebês podem interagir com outros bebês para além da relação objetal. Essa ideia da criança que adoece e deixa a vida fora quando entra no hospital também é outro grande desafio, né? Os não ditos da criança que está triste e como ela se relaciona com a brinquedoteca hospitalar, o que é brincar no hospital para ela, o que significa, por exemplo, a criança lidar com a ideia de uma cirurgia iminente e, ao mesmo tempo, ter o espaço da brinquedoteca como um espaço cujo discurso delas nos revela que é um espaço do encorajar-se, né? E o quanto é importante que os profissionais de saúde e da educação de uma forma geral consigam se sensibilizar pelo discurso da infância para identificar as lógicas infantis, que é um olhar de um outro lugar para a mesma cena, isso é, o médico, o enfermeiro, o professor, ele olha para a cena hospitalar, escolar, o adulto olha para a cena doméstica e tem uma interpretação daquela cena. E a gente não se pergunta qual é a interpretação da criança. Culturalmente falando, esta é a nossa imagem, né? A criança é aquele ser que não fala e, portanto, não pensa. Nós pensamos por eles. Falar sobre a criança como sujeito que pensa, sobre um ser pensante, é desafiar a sociedade a redescobrir a criança, né? Não se trata de uma tirania da infância, então agora vamos ouvir as crianças e os adultos vão obedecer às crianças. Não, o que a gente acredita, e é muito em cima das discussões teóricas que envolvem a leitura histórico-cultural, é que essa criança ela tanto reproduz a realidade quanto ela cria a realidade. E ela faz isso no diálogo com o adulto, no diálogo com a cultura já constituída. Então a gente entende que o adulto que trabalha com criança, seja ele na pesquisa, seja ele no campo hospitalar ou educacional, ele precisa se inspirar na imagem do adulto atípico, né, que a sociologia da infância anuncia, né, e que para a psicologia é uma postura de abertura para o outro, né? Então, ir ao encontro do outro para o diálogo e aceitando a diferença que se existe entre a criança e o adulto, esse é um exercício ético que se faz necessário para um bom trabalho com a infância, né? Para um bom diálogo com as crianças. E talvez nós tenhamos necessidade de muito tempo, né, ainda para que a gente tenha adultos com essa perspectiva, mas é necessário começar de algum lugar e em algum momento, né? E é o que a gente está tentando fazer. Parabéns, professora Daniela, por ampliar os debates sobre a infância e o papel da criança na nossa sociedade. O FMT Ciência de hoje fica por aqui, mas volta amanhã. Até mais!